Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo a esta live do dia 16 de setembro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, nos introduzimos na Tua presença em humildade, em amor, em devoção, em confissão dos nossos pecados. Introduzimos-nos na Tua presença, buscando a Tua bênção para esta manhã, para esta mensagem. Que o Senhor Jesus derrame sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo. A promessa que um dia saiu da Tua boca, Jesus, que não muito depois destes dias, nós seríamos batizados com o Espírito Santo. Já é tempo, Senhor Jesus, do batismo do Espírito Santo, a chuva serôdia do Espírito Santo. Derrama sobre mim e os meus irmãos esta promessa que o Senhor fez. Abre a nossa mente para a mensagem de hoje, pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Um feliz sábado para todos vocês. Que bênção podermos partilhar a palavra de Deus com vocês nesta manhã de sábado. Meus queridos, Deus colocou na nossa mente a mensagem para hoje e o título dela é O Segredo que Satanás não quer que você descubra. Qual seria o segredo que Satanás não quer que você descubra? Abra sua Bíblia em João capítulo 15, o Evangelho de João capítulo 15, e vamos ver então os versos 4 e 5. Evangelho de João capítulo 15 e os versos 4 e 5. Estejam em mim, palavras de Jesus. Outra tradução diz, permaneçam em mim e eu em vocês. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vocês, se não estiverem em mim. Permaneçam em mim. Queridos, isto é vital, isto é importante na vida espiritual. Nós não podemos depender de nós mesmos, nós precisamos depender de Jesus. Jesus Cristo é tudo, Ele é a videira, é dele que recebemos a seiva, é dele que recebemos a vida. Por isso temos que permanecer ligados a Jesus. E aqui diz o verso 5, eu sou a videira, vocês são as varas, são os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Com Jesus Cristo tudo podemos fazer, mas sem Jesus Cristo, ele disse, nada vocês poderão fazer. É a lei do tudo ou nada. Com Jesus tudo, sem Jesus nada. Permaneçam em mim. Porque se vocês não permanecerem em mim, ligados a mim, dependentes de mim, recebendo o Espírito Santo que eu envio sobre vocês, vocês não vão conseguir. Queridos, Jesus Cristo está abrindo diante de você o segredo. A salvação não tem nada de complexo, nada difícil. A salvação, ela é simples, mas Satanás faz questão de complicar a salvação. Ele torna a salvação difícil, quase que impossível, e assim muitos se desanimam. O segredo que Satanás não quer que você descubra é que a salvação é simples. Jesus falou, venham a mim. Salvação é vir a Jesus. Mateus capítulo 11, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 11, vamos ver então o verso 28 a 30. Mateus capítulo 11 e o verso 28 até o verso 30. Venham a mim. Isto é salvação, é vir a Jesus. Mas meu querido irmão, minha querida irmã, não é vir a Jesus um dia ou dois. É vir a Jesus todos os dias. Esse convite de Jesus tem que se cumprir na sua vida todas as manhãs, todos os dias. Venham a mim. Todos vocês que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados,
venham a mim. Eu vou aliviar vocês. Eu vou dar descanso para vocês. Aprendam de mim. Jesus Cristo está falando. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Nós temos um Salvador manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para a alma. Verso 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A salvação é simples, é vir a Jesus Cristo. O jugo de Jesus é suave, é leve. Jesus está falando. Então, por que a salvação seria difícil? Satanás complica a salvação para que as pessoas se desanimem. O problema é que muitos vêm a Jesus Cristo para serem salvos e são salvos, mas não continuam vindo a Jesus no dia seguinte. Queridos, o segredo para se salvar não é vir a Jesus um único dia, uma única vez. Satanás engana as pessoas dizendo, salvo uma vez, salvo para sempre. Não, meus queridos. Salvo uma vez, salvo para sempre. É aí que muitos se enganam. Você e eu precisamos continuar vindo a Jesus todos os dias. É assim que acontece nos casamentos. Você poderia dizer que casados uma vez, casados para sempre? Não. Muitos casais, a maioria dos casais, está divorciando. A maioria está divorciando. Então, foram casados, mas não estão permanecendo casados para sempre? De que adianta casar e não permanecer casado? Casar é fácil, mas permanecer casado exige esforço, exige renúncia, exige dedicação, exige declaração de amor todos os dias. Não é declarar que ama só no dia do casamento diante do pastor, diante das testemunhas. Você tem que continuar declarando que ama com as suas afeições, com seus afetos, com seus carinhos, com a sua cortesia, com a sua gentileza, todos os dias, para permanecer casado. Meu querido irmão, minha querida irmã, assim também acontece na vida espiritual. Você vem a Jesus Cristo. Você aceita Jesus Cristo como Salvador. Jesus se torna o noivo. Você é a noiva. Nós, a igreja, somos a noiva. Jesus é o noivo. Nós casamos com Jesus Cristo. Casar é fácil. As pessoas aceitam a Jesus facilmente. Mas permanecer em Jesus Cristo exige esforço. Assim como permanecer casado exige esforço e renúncia. Meu querido irmão, nós temos que permanecer em Jesus Cristo da mesma forma como viemos a Jesus e o abraçamos como Salvador e declaramos nosso amor a Ele. Assim deveremos fazer todos os dias. Na vida espiritual, não adianta você aceitar a Jesus Cristo e não permanecer em Jesus Cristo. Por isso, Jesus insiste em que você venha a Ele hoje e continue vindo a Ele amanhã e depois de amanhã, todas as manhãs. Isso não acaba. Enquanto a vida existir, nós vamos continuar vindo a Jesus todas as manhãs, levantando cedo, levantando antes do sol nascer, para termos comunhão com Jesus Cristo, para fazermos nossa declaração de amor a Jesus Cristo. Assim como o casamento é sustentado por estes votos de amor, de carinho, de gentileza, de declarações diariamente, assim também nossa vida espiritual, nossa comunhão com Jesus Cristo deve permanecer firme através das declarações de amor, o louvor a Jesus Cristo. Quando nós deixamos de vir a Jesus todos os dias, nós vamos nos distanciando de Jesus e já não conseguimos ter a certeza da salvação. A incerteza da salvação ocorre porque estamos seguindo Jesus à distância, de longe. Vocês se lembram da experiência de Pedro, que estava seguindo Jesus de longe
e porque Pedro estava seguindo Jesus de longe, ele negou a Jesus. Meu querido irmão, nós temos que seguir a Jesus de perto, termos íntima comunhão, íntima amizade, íntimo relacionamento com Jesus todos os dias. Para permanecer em Jesus, a videira, precisamos vir a Ele todos os dias. Venham a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, venham a mim todos os dias. A nossa vida tem de vir da videira mãe. A nossa vida tem que vir da videira mãe. É somente mediante união pessoal com Jesus, por comunhão com Ele diariamente, a toda hora, que podemos produzir o fruto do Espírito. Isso é o que está em Testemunhos, volume 5, página 47, parágrafo 3. Vir a Jesus todos os dias, diariamente, toda hora. Assim o fruto do Espírito Santo vai ser produzido em você. A Bíblia diz em João 15, verso 7 e verso 8. João capítulo 15 e o verso 7 e o verso 8. Abra sua Bíblia e leia comigo. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Cristo Jesus habitando na alma exerce um poder transformador, e o aspecto exterior testifica da paz e da alegria que reina no interior. Bebemos no amor de Cristo como o ramo tira alimento da videira. Se somos enxertados em Jesus Cristo, se fibra por fibra somos unidos à videira viva, traremos prova desse fato, produzindo ricos cachos do fruto vivo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 337, parágrafo 2. A condição para você e para mim, meu querido irmão, para membros, para pastores, líderes, a condição é a mesma. A condição é permanecer em Jesus. Por seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, verso 16. Você tem tempo para Jesus? Você tem tempo para ficar exposto à influência do amor de Jesus Cristo? Você tem tempo para ficar exposto à influência do Espírito Santo que é derramado sobre aqueles que se ajoelham e que adoram a Jesus? O fruto do Espírito é amor, paz, paciência, alegria, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole, ou seja, domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. Mas estes frutos do Espírito Santo, eles não são produzidos você no dia do batismo, não são produzidos em você na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano. É uma jornada com Jesus Cristo, é permanecendo em Jesus Cristo, recebendo dele o Espírito Santo diariamente. No livro Desejado de Todas as Nações, página 479, parágrafo 4, diz: quando vivemos pela fé no Filho de Deus, os frutos do Espírito serão vistos em nossa vida. Então, se os frutos do Espírito Santo não são vistos em nossa vida, é porque não permanecemos em Jesus. Não estamos vivendo pela fé em Jesus Cristo nesta comunhão diária. Nenhum fruto faltará, nenhuma daquelas qualidades do fruto do Espírito Santo faltará. A vida de Cristo em nós produz os mesmos frutos que produziram nele. Desejado de Todas as Nações, 479, parágrafo 4. Não pode ser diferente, meu querido irmão. Não tem como ser diferente. Vou ler de novo. Quando vivemos pela fé no Filho de Deus, os frutos do Espírito serão vistos em nossa vida. Nenhum faltará. A vida de Cristo em nós produz os mesmos frutos que nele. Desejado de Todas as Nações, 479. Assim que alguém atravessa na nossa frente, assim que alguém nos ofende,
Assim que surge em nosso coração um sentimento de amargura, um espírito de rebelião. Se este é o espírito que você tem, se este é o espírito que nós temos, devemos ter em mente que nós não possuímos o Espírito de Cristo. É outro Espírito. Review and Herald, do dia 21 de dezembro de 1886. Se nós nos ofendemos facilmente, se surge em nosso coração sentimento de amargura e espírito de rebelião, de impaciência, de nervosismo, isso toca a mim, toca a você. Então, o Espírito que está em nós não é o de Cristo. Mas nós queremos o Espírito de Cristo. Nós queremos o Espírito Santo. O Espírito de Cristo será revelado em todos aqueles que nasceram de Deus. Rivalidades, contendas, não podem ocorrer entre aqueles que são controlados pelo Espírito Santo. Testemunhos, volume 5, página 227, parágrafo 3. Pelos seus frutos os conhecereis, Mateus 7,20. A mente é controlada por Deus ou a mente é controlada por Satanás. Das duas, uma. E a vida revela isso claramente, que ninguém precisa se equivocar acerca do poder a que estão prestando obediência. Quando nós cedemos à impaciência, quando nós expulsamos do coração o Espírito de Deus, nós estamos dando lugar a quem? Aos atributos de Satanás. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 235, parágrafo 5. Vou repetir. Quando nós cedemos à impaciência, e é muito fácil ceder à impaciência, isso acontece com você e comigo também. Quando cedemos à impaciência, expulsamos do coração o Espírito de Deus e damos lugar aos atributos de Satanás. Em Romanos 6,16 diz assim: daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Romanos 6,16. Se nós obedecemos às sugestões de Satanás, que quer que sejamos impacientes e irritados e nervosos, então nós estamos nos tornando servos de Satanás. Em Mensagens aos Jovens, página 114, parágrafo 3, diz: se condescendemos com a ira, presta atenção, se condescendemos com a ira, com o desejo, com a cobiça, com o ódio, o egoísmo ou qualquer outro pecado, tornamo-nos servos do pecado, ou seja, servos de Satanás. Ninguém pode servir a dois senhores. Se servimos ao pecado, não podemos servir a Cristo. Mensagens aos Jovens, página 114, parágrafo 3. Cristo não está dizendo que você não servirá a dois senhores. Cristo está dizendo que nós não conseguimos fazer isso. É impossível servir a dois senhores. Pense desta maneira, meu querido irmão, minha querida irmã. Se eu ficar com raiva do meu filho ou de uma pessoa, qualquer pessoa, onde está o amor? Onde está a alegria? Onde está a paz, a paciência, a bondade, a fidelidade, a gentileza e o autocontrole? O fruto do Espírito Santo não está em mim. Se eu fico com raiva, se eu fico impaciente, se eu sou grosseiro, se eu sou ríspido e bruto, rude, o Espírito Santo não está em mim. Quando você aplica o teste do Espírito Santo, você percebe que é impossível. Você não consegue servir a dois senhores. Pode ser que você seja muito ativo trabalhando para o Senhor, trabalhando na obra do Senhor, e assim você pensa que realmente é um bom cristão. Mas, se em sua casa, presta atenção, se em sua casa você fica irritado e deixa de mostrar gentileza para com a sua família o tempo todo, algo está errado. Algo está errado. Das duas possibilidades, uma, pode ser que você não tenha aprendido como submeter o coração para ser controlado por Deus,
ou pode ser que você não queira submeter o seu coração. Na revista Review and Herald, do dia 14 de agosto de 1888, Deus escreveu através da sua serva: não podemos ficar irritados e impacientes e ainda sermos cristãos, porque um espírito irritável e impaciente não é o espírito de Cristo. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, isso me pega a mim e pega a você, porque todos nós somos tentados por esses pecados do coração. Pecados do coração. Não estamos falando de beber, de fumar, de pornografia. Estamos falando dos pecados do coração. E aqui diz assim: não podemos ficar irritados, impacientes e ainda sermos cristãos, porque um espírito irritável e impaciente não é o espírito de Cristo. Review and Herald, 14 de agosto de 1888. E na meditação matinal nos lugares celestiais, página 98, parágrafo 5, Deus escreveu assim: a impaciência traz o inimigo de Deus e do homem ao nosso lar. Preste atenção, querido pai, querida mãe. A impaciência traz o inimigo de Deus para dentro do lar e afugenta os anjos de Deus. Se permanecermos em Cristo e Cristo em nós, não conseguiremos falar palavras de ira. Não conseguiremos falar palavras de ira se permanecemos em Cristo e Cristo em nós. Meditação nos lugares celestiais, página 98, parágrafo 5. Meu querido irmão, você não pode ceder ao seu próprio temperamento. Você não pode dizer: este é o meu jeito de ser, este é o meu temperamento. Temperamento não muda. Eu nasci com ele, vou morrer com ele. Jesus Cristo muda tudo. Jesus Cristo muda tudo através do Espírito Santo. Você não pode ceder ao seu próprio temperamento e seguir o seu próprio caminho e ainda permanecer sendo filho de Deus. Teremos de lutar com as nossas tendências herdadas para não ceder à tentação nem ficar irados sob qualquer provocação. Review and Herald, do dia 11 de outubro de 1892. O homem que cede à impaciência está servindo a Satanás. Isto é duro demais para mim e para você. Isto foi escrito nos Testemunhos, volume 4, página 606, parágrafo 3. O homem ou a mulher que cedem à impaciência estão servindo a Satanás. Ah, meu querido irmão, por isso nós temos que permanecer em Jesus Cristo. Não é vir a Jesus uma vez, é continuar vindo a Jesus todas as manhãs, entesourando Jesus Cristo no nosso coração, sendo batizados pelo Espírito Santo. Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito Santo de Deus. Se nós não estamos 100% sob o domínio do Espírito Santo, Satanás obtém o domínio da nossa mente. Testemunhos para Ministros, página 79, parágrafo 3. Ninguém engane a sua própria alma nessa questão. Se abrigarmos o orgulho, se abrigarmos o amor próprio, se abrigarmos o amor pela supremacia, pela vanglória, pela ambição profana, pela murmuração, isso pega a todos nós. Murmuração, amargura, maledicência, mentira, engano e calúnia. Então nós não temos a Jesus no coração. E as evidências demonstram que nós temos a mente e o caráter de Satanás. As evidências mostram que nós temos a mente e o caráter de Satanás. E não a mente e o caráter de Jesus Cristo. Porque Jesus era manso e humilde de coração. Testemunhos para Ministros, página 441, parágrafo 2. A serva de Deus, Ellen White, foi inspirada pelo Espírito Santo para escrever estes conselhos
que são conselhos para mim, Pastor Samuel, e para você, meu querido irmão. O orgulho e o egoísmo não podem encontrar lugar no caráter sem expulsar Jesus, que é manso e humilde de coração. Examinemo-nos a nós mesmos, disse o apóstolo Paulo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, Paulo aconselha: examine-se a si mesmo, se permanece na fé ou não. Nós temos que fazer uma análise de nós mesmos, para ver se permanecemos em Cristo ou não. Ah, mas eu já sou membro batizado, e ocupo cargos de liderança na igreja. Não importa. O importante é se você permanece em Jesus Cristo todos os dias. Se você está vindo a Jesus todos os dias. Prove a si mesmo, diz Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5. Prove a si mesmo. Ou não sabem quanto a vocês mesmos que Jesus Cristo está em vocês? Você tem dúvidas se Jesus está em você? Você tem dúvida da salvação? Se não é que já estão reprovados. Mas você vai dizer: como é que eu vou saber que Cristo está no meu coração? Essa é uma pergunta. Como é que eu vou saber se Jesus está no meu coração? Veja a resposta. Isto está na revista Review and Herald, do dia 12 de julho de 1887. A resposta dada por Deus é essa: se, quando você é criticado ou corrigido em seu caminho, e as coisas não saem exatamente como você pensa que deveriam, se você deixar sua paixão surgir, em vez de suportar a correção e ser paciente e bondoso, Cristo não está permanecendo no seu coração. Percebam, como é que eu posso saber se Jesus Cristo está vivendo em meu coração ou não? Se, quando você é criticado, quando você é corrigido, e as coisas não saem exatamente como você espera, se você deixar a sua paixão, seu nervosismo, sua impaciência, sua rispidez surgirem, e você não suportar a correção e ser paciente e bondoso, então Cristo não está permanecendo no seu coração. Na primeira carta de João, capítulo 1, versos 5 a 7. Abra sua Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 1, e vamos ver então o verso 5 a 7. Aqui diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Meu querido irmão, se dissermos que temos comunhão com Jesus Cristo e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O que é mentir contra a verdade? O que é mentir contra a verdade? É afirmar crer na verdade, enquanto o espírito, as palavras, o comportamento representam não a Cristo, mas a Satanás. Suspeitar mal, ser impaciente e implacável é mentir contra a verdade. Meu querido irmão, este é o conselho de Deus para mim e para você. Eu não estou pregando para você, eu estou pregando para mim mesmo. Porque eu necessito destas mensagens, destas correções, destas advertências. No livro Desejado de Todas as Nações, página 460, parágrafo 3, diz assim: enquanto o orgulho, desinteligência e luta por superioridade forem nutridos, o coração não pode entrar em associação com Cristo. Desejado de Todas as Nações, 460, parágrafo 3. E agora, na página 309, parágrafo 4, diz: nosso Senhor Jesus é exposto à injúria pelos que pretendem servi-lo, mas lhe representam mau caráter, e multidões são enganadas e induzidas a falsos caminhos. Jesus falou em 1 João 3, versos 7 a 10. Filhinhos, ninguém engane vocês.
Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Ah, meu querido irmão, quem pratica a justiça é justo, porque Jesus Cristo é justo. Mas quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo é quem peca desde o princípio. Nós precisamos tomar a decisão de praticar a justiça, permanecendo ligado à videira. Venham a mim, permaneçam em mim, recebam da seiva que vem de Jesus Cristo, o azeite do Espírito Santo na sua vida. Permaneçam em Jesus Cristo. Não vamos viver na prática do pecado. Pecar não é o mesmo que viver na prática do pecado. Quando você peca, mas você se lança aos pés de Jesus Cristo e em humildade confessa os seus pecados, você é perdoado e você permanece em Jesus Cristo. Você não cai da graça porque pecou. Você cai da graça quando você decide viver no pecado. Meu querido irmão, o maior insulto que podemos infligir a Jesus é fingir ser seus discípulos enquanto manifestamos o espírito de Satanás em nossas palavras, em nosso temperamento e em nossas ações. Isso foi escrito no Comentário Bíblico Adventista, volume 3, página 1160. Amados, disse Jesus Cristo, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. 1 João, capítulo 4, versos 7 e 8. Você pode dizer, eu guardo os mandamentos de Deus. Você guarda os mandamentos de Deus? Vamos ver. Você segue os princípios dos mandamentos de Deus dentro do seu lar? Dentro da sua família? Esse é o maior teste. O maior teste para mim e para você é se vivemos os princípios dos 10 mandamentos, os princípios dos mandamentos de Deus dentro do nosso lar. É fácil ser cristão fora do lar. É fácil demonstrar cristianismo fora da nossa casa. Mas o que Deus está perguntando aqui, isto está na meditação matinal, Refletindo a Cristo, página 172, parágrafo 8. Você segue os princípios dos mandamentos de Deus em seu lar, em sua família? Você nunca manifesta grosseria, falta de gentileza e falta de educação dentro do círculo da sua família? Ah, meu querido irmão, nós temos que ser sinceros. Eu já demonstrei rispidez e impaciência com a minha esposa dentro da minha família. Você também pode estar na mesma situação, porque todos nós, de vez em quando, perdemos a paciência, não é? Mas não é para ser assim. Veja, Deus falando na meditação Refletindo a Cristo, página 172, parágrafo 8. Se você for descortês em seu lar, não importa quão alta seja a sua profissão de fé, estará violando os mandamentos de Deus. Então a decisão é permanecer em Jesus para recebermos o Espírito Santo e deixarmos de ser impacientes, descorteses, ríspidos, rudes. Não importa o quanto você pregue os mandamentos para os outros, se você não manifestar o amor de Cristo na vida em seu lar, você é um transgressor da lei. Isto está em Review and Herald, do dia 29 de março de 1892. Homens e mulheres, crianças e jovens, são pesados na balança celestial, de acordo com o que revelam em sua vida doméstica. Este é o teste, esta é a prova, se chama vida doméstica. Quem é cristão no lar, é cristão em qualquer lugar do mundo. Refletindo a Cristo, página 172, parágrafo 8. Vida doméstica, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse é o ponto, nosso maior teste, porque se formos cristãos dentro do lar, diante dos filhos, diante da esposa, diante do marido, então seremos cristãos em qualquer lugar do mundo.
A mansidão de Cristo, manifestada no lar, tornará felizes os membros da família. Ela não provoca disputas, não dá más respostas, mas acalma o gênio irritado e difunde uma suavidade que se faz sentir por todos os que se acham dentro do aprazível ambiente. Sempre que é nutrida, torna as famílias da terra uma parte da grande família do céu. Maior Discurso de Cristo, página 16, parágrafo 3. Se temos no coração o amor de Jesus, ser-nos-á uma consequência natural possuir todas as outras graças. Qual é o segredo para possuirmos todas as virtudes, o fruto do Espírito Santo? Se temos no coração o amor de Jesus. Tem que permanecer nele, depender dele diariamente, passar tempo aos pés de Jesus Cristo, bebendo da palavra, recebendo o Espírito Santo. Se temos o amor de Cristo, ser-nos-á uma consequência natural manifestar o quê? Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso não vem de mim, vem de Jesus Cristo, que é derramado sobre você, que está em comunhão com Ele. Há muitos que nunca sentiram a necessidade de subjugar o eu e vencer o mau temperamento. Pare de dar desculpas. Pare de dizer que você é assim mesmo, que este é o seu temperamento. Há muitos que nunca sentiram a necessidade de subjugar o eu e vencer o mau temperamento. Eles acariciam a amargura e ira nos seus corações e esses traços malignos contaminam a alma. Eles assim negam a Jesus, obscurecem o caminho dos outros. Ninguém, meu querido irmão, será desculpado pela exibição de um temperamento incontrolável. Ninguém será desculpado pela exibição de um temperamento incontrolável. Milhares perderão o céu por falta de autocontrole, por falta de domínio próprio, que faz parte do fruto do Espírito Santo. Isso foi escrito pela serva de Deus em Signs of Times, no dia 17 de dezembro de 1885. Meu querido irmão, a mensagem que eu estou pregando é uma mensagem pesada, porque toca os pecados do coração. Toca a mim e toca a você. Estou pregando para mim mesmo. Mas quando as pessoas professam ser cristãs e sua religião não faz com que sejam melhores homens e mulheres em todas as relações da vida, principalmente dentro do lar, então não somos de Jesus. Porque a religião de Jesus Cristo é introduzida na nossa vida dentro do lar e fora do lar. Muitas pessoas dizem que mesmo quando nós desobedecemos aos nossos pais, nós continuamos sendo filhos deles. Você pensa assim também? Acontece, meu querido irmão, que fisicamente, quando você filho desobedece os seus pais, você continua sendo filho. Mas espiritualmente, quando você desobedece a Deus e insiste na prática do pecado, você deixa de ser filho de Deus. Você cai da graça. Não quando peca, mas quando você decide continuar pecando. Quando nós decidimos continuar pecando, nós deixamos de ser filhos de Deus. Por quê? O que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito com Ele. 1 Coríntios 6, 17. Um espírito contrário ao de Jesus negá-lo-ia, fosse qual fosse a profissão de fé. Os homens podem negar a Jesus pela maledicência, por conversas tolas, por palavras inverídicas, por palavras descorteses. As pessoas podem negar a Jesus esquivando-se às responsabilidades da vida e por busca de prazeres pecaminosos. Podemos negar a Jesus conformando-nos com o mundo por uma conduta indelicada pelo amor das próprias opiniões. Poderemos negar a Jesus pela justificação própria, por nutrir dúvidas, por ansiedades desnecessárias e por se deixar estar em sombras. Por todas estas coisas declaram não ter consigo a Jesus Cristo.
Isto que eu li está no Desejado de Todas as Nações, página 249, parágrafo 1. Jesus não veio para salvar os homens em seus pecados. Vou repetir. Jesus não veio para salvar homens e mulheres em seus pecados, mas dos seus pecados. Jesus nos salva dos pecados, não nos pecados. Pecado é transgressão da lei. Se deixarmos de obedecer à lei, não estamos aceitando a Jesus como Salvador. A única esperança que temos de salvação é através de Jesus. Se o Espírito Santo habita no coração, o pecado não pode habitar ali neste mesmo coração. Review and Herald, do dia 16 de março de 1886. O que devemos fazer para manter o pecado fora de nós? O que deveremos fazer? Combater o bom combate da fé. Combater a boa luta da fé. Termos uma comunhão diária. É a luta do permanecer em Jesus Cristo. Nós lemos em 1 Timóteo capítulo 6, verso 12, milita a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna. O que é militar a boa milícia da fé? É lutar a luta certa. E a luta certa não é a luta contra o pecado, mas é a luta da fé. Por isso é milícia da fé, é a luta da fé, é a luta da comunhão. É a luta de não sair de casa sem falar com Jesus Cristo, sem ler a palavra de Jesus Cristo, sem confessar os pecados, sem buscar o batismo do Espírito Santo. É a luta da fé, de dormir cedo, de levantar cedo antes do sol nascer, para estar aos pés de Jesus Cristo. É esta luta da fé que vence o mundo. Quando as almas se convertem, a sua salvação ainda não está consumada. Você aceitou a Jesus Cristo, você está salvo em Jesus Cristo. Mas, se você não morrer naquele mesmo dia, como aconteceu com o ladrão na cruz, que aceitou a Jesus, foi salvo e morreu, se isso não acontece com você, se a vida continua, então tem uma longa jornada para você e para mim, meu querido irmão. Quando as almas se convertem, a sua salvação ainda não está consumada. Por quê? Tenha então uma corrida a correr. Acha-se-lhes pela frente a difícil luta de combater o bom combate da fé. A luta da fé, a batalha estende-se por toda a existência e precisa ser levada avante com decidida energia, proporcional ao valor do objeto que nós perseguimos, que é a vida eterna. Em Hebreus capítulo 12, verso 1 e o verso 2, diz assim: portanto, deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Hebreus 12, 1 e 2. Queridos, somos salvos quando abraçamos a Jesus como Salvador, mas aí só começou a nossa jornada cristã. Aí é só o início da carreira cristã, da grande maratona que nos leva para o céu. É só o início. Nós temos toda uma existência para permanecermos nesta maratona para o céu, deixando todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. O que significa deixar de lado todo o peso? Ah, meu querido irmão, o peso que nós temos que deixar para não atrapalhar nossa jornada para o céu, o peso são os maus hábitos, as más práticas que temos formado ao seguir as nossas inclinações naturais. Este é o peso que nós deveremos deixar de lado para continuar na maratona para o céu. Os maus hábitos, as más práticas que temos formado ao seguir as nossas inclinações naturais. Isto está no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 934. Quando nos achegamos aos pés da cruz de Cristo e entregamos a Ele todos os nossos velhos hábitos e práticas pecaminosas. Como é que nós fazemos isto? Nós desistimos do nosso direito de viver de acordo com nossos costumes antigos e decidimos viver apenas para Deus, através do seu poder. Toda pessoa herda traços de caráter não cristãos. Constitui a grandiosa e nobre tarefa da minha e da sua vida manter sob controle essas tendências para o mal e deixar que o Espírito Santo controle a sua vida.
precisamos renovar a nossa consagração a Jesus cada dia. Velhos hábitos, tendências herdadas para o erro, lutarão para manter a supremacia. E contra isto, devemos estar sempre em guarda, lutando na força de Jesus pela vitória. Atos dos Apóstolos, página 267, parágrafo 2. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa é a luta que vence o mundo, a luta da fé. Permaneça em Cristo. Aconteça o que acontecer, vai dormir mais cedo para acordar 4h30, 5 da manhã, para ter comunhão com Jesus Cristo, para ter tempo para louvar, cantar hinos a Jesus, para confessar os pecados e buscar o batismo do Espírito Santo. Permanecer em Jesus Cristo. Meu querido irmão, esta é a luta que vence o mundo. O segredo que Satanás não quer que você descubra é que a salvação é vir a Cristo, mas não só uma vez, é continuar vindo a Jesus Cristo todos os dias. Venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, aflitos. Venham a mim, eu darei descanso para vocês. Aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve. Jesus Cristo está convidando você para seguir o caminho da santificação, que é leve, porque Ele impõe sobre você o jugo dele, que é suave, que é leve. Deixe-se controlar pelo Espírito Santo. Submeta-se a Jesus Cristo. Permaneça em Jesus Cristo. Venha a Ele todos os dias, todas as horas. Receba de Jesus Cristo o poder para viver a vida de Jesus na terra. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão e minha irmã. Deixe-me orar com vocês. Meu Pai que estás nos céus, humildemente estamos vindo a Jesus Cristo hoje e vamos continuar vindo a Jesus Cristo amanhã e depois de amanhã, todos os dias, durante toda a nossa jornada nesta terra. Nós estamos caminhando para o céu, meu querido Pai. Derrama sobre mim, os meus irmãos, o Espírito Santo. Produza em nós o fruto do caráter de Jesus Cristo. Ensina-nos a permanecer em Cristo. Ensina-nos a viver as virtudes de Jesus Cristo e sermos cristãos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Consagrando-nos a Jesus Cristo, consagrando a nossa casa a Jesus Cristo. Derrama o Espírito Santo sobre nós, Jesus amado. Ensina-nos a submissão. Submissão ao Senhor da nossa vida, que é Jesus Cristo. Mente controlada pelo Espírito Santo. Vida santificada em Jesus Cristo. Em nome de Jesus pedimos esta bênção para mim e para os meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Jesus Cristo dê para você a paz que só Ele pode dar. Amém.